Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 3, Alexandre Rangel. Perdão. Parece que esse tema vive me pegando no tornozelo. Vamos lá. Um pequeno garoto, num acampamento de verão, recebeu um grande embrulho de biscoitos enviados por sua mãe pelo correio. Comeu alguns e colocou as sobras sob sua cama. No dia seguinte, depois do almoço, foi comer biscoitos, mas a caixa tinha desaparecido. Naquela tarde, um monitor de acampamento, que tinha sido comunicado sobre o roubo, viu outro garoto sentado sob uma árvore, comendo os biscoitos roubados. Retornou ao grupo e procurou pelo garoto, cujos biscoitos tinham sido roubados, e disse-lhe: Caio, eu sei quem roubou seus biscoitos. Você me ajuda ali a ensinar uma lição? Confuso, o garoto respondeu: Bem, sim, mas vocês não o punirão? O monitor explicou: Não, isso o deixaria ressentido e com raiva. Quero que você ligue para sua mãe e peça-lhe que lhe envie outra caixa de biscoitos. Caio fez o que o monitor pediu e 2 dias depois recebeu outra caixa de deliciosos biscoitos caseiros. O monitor disse: Agora o garoto que roubou seus biscoitos está sentado à margem do lago. Vai até lá e divida seus biscoitos com ele. Caio protestou: Isso não dá certo, ele já roubou meus biscoitos. Eu sei, mas tente e veja o que acontece, insistiu o monitor. Meia hora mais tarde, o monitor viu os dois surgirem na colina, um com o braço nas costas do outro. O garoto que tinha roubado os biscoitos tentava fazer Caio aceitar seu canivete como pagamento pelos biscoitos roubados. E a vítima estava sinceramente recusando o presente de seu novo amigo, dizendo que alguns biscoitos não eram tão importantes assim. Pois é, gente. Sabe que essa semana passada, tá sendo 2 semanas assim muito de prova para mim, para ter paciência, para ter tolerância, para desenvolver esse perdão, esse entendimento nas falhas de caráter, de bondade alheia, sabe? Eu tô sendo bem testada mesmo. Cheguei a pensar coisas horrorosas. Não vou me rogar de santa que eu não sou. Pensei coisas horrorosas a respeito de uma pessoa que rouba, de uma pessoa que furta, que traz prejuízo à vida das pessoas. Não é que eu vou me rogar de santa, de que, coitado, ele está numa situação pior do que a minha, a família toda pena por causa dessa questão da droga que ele utiliza, tá, do comportamento dele que é horrível. Eu sei tudo isso, mas não justifica eu aceitar também que eu seja lesada porque o cara não tem um discernimento de vida. Mas, sabe, quando você pensa assim, vamos fazer alguma coisa para conter esse mal e você não vê outra solução que não seja outro mal? Mas agora vendo esse texto, veja bem, eu não posso dar dinheiro pro cara usar droga, para ele se tornar amiguinho meu. Mas eu também não posso desejar o mal para quem já está no mal. Né? Isso é falta de caridade, isso é falta de humanidade. Então, assim, tem aquele ditado que fala que a maçã podre ela cai sozinha, né? E a gente tem que ter o cuidado com as coisas ruins que tem em nossa volta, né? Dependendo de situações menores como essa, dá para corrigir. É uma criança com outra criança. Adulto já é mais difícil, né? Eu sempre, como professor, eu falava, até os 13 anos, eu acredito que existe uma formação de caráter e personalidade. Então, eu trabalhava com as crianças até 13 anos. Quando chegava dos 14 em diante, eu fazia a minha parte, como que eu posso dizer? Somente a minha parte, nada além da minha parte. Com criança, até os 13, eu ia muito além. De ir na casa, de ir na biqueira, de pedir ajuda fora. Agora, passou dos 13, eu já não acreditava mais nessa transformação. Porque o cara já tem ali incutido toda a malícia do mundo e ele sabe exatamente o que ele está fazendo e ele quer fazer. É uma questão de escolha. Criança não. Criança não tem muito o que escolher. Muitas das vezes ele está fazendo o que mandam ou copiando alguém que está fazendo errado. Então a gente entende que está sendo formado um caráter. Na formação você pode desvirtuar tudo aquilo ali e colocar no caminho certo. Então, enfim, o que eu tenho como experiência há mais de 32 anos de sala de aula é que erros como esse, que são simples, de um furto, um roubo, você pode direcionar de uma forma amigável, transformando o mal no bem. Agora, depois que passa dos 13, a coisa complica.
Aí é necessário a tal das leis da sociedade, aí é necessário as leis de Deus, aí é necessário fazer com que a família assuma o seu BO também, né? Eu sou dessa leva de pessoas antigas que o que é certo, o que é errado. Não tem que ficar passando a mão na cabeça, né? Mas dá para dar algumas voltas diante de alguma situação. Assim, na sala de aula é muito normal, né? Que não deveria, aqueles pequenos furtos, né? A criança vira e fala, professor, tá faltando um lápis na minha mochila. Tem certeza? Já procurou embaixo da carteira? Já olhou no chão? Olhou na sua mochila? Já olhou no estojo? Aí você faz toda aquela reviravolta no material da criança. Professora, não tá aqui. Você tem certeza que você trouxe? Tenho. Aí você tranca a porta da sala e fala para todo mundo. Dá aquele susto, né? Só vão embora depois que esse lápis aparecer. Aí, de repente, o lápis aparece embaixo de alguma carteira. Ah, professor, o lápis do Zequinha tá aqui, ó. Não sei como ele veio parar. Muitas das vezes a pessoa não quer assumir que foi ela que pegou, às vezes achou o lápis bonito, ela não tem condições de comprar, né? Aí você, enquanto professor, tem que ir pegando o ponto fraco de cada um e pega. Então eu ia pegando, eu ia diante das situações, eu sempre fui buscar a origem, né? Na onde é que está acontecendo. E aonde estava acontecendo eu ia trabalhando. Então, como eu tinha as parcerias, sempre trabalhei com polícia, sempre trabalhei com o pessoal do social, da psicologia, inclusive área clínica, né, pediátrica. Então eu sempre colocava esse pessoal na sala de aula e falava, vamos lá, vamos ter que chumbar a informação para esse Zequinha aí não cair no erro. Então o foco era o Zequinha, mas todo mundo aprendia junto, né? E dava certo, muitas das vezes dava certo. Lógico, como eu falei, depois que cresce tem a questão da escolha. E aí a questão da escolha você não tem muito o que fazer. Os erros só podem ser consertados lá embaixo. Minha avó falava, né? O pau que nasce torto, ele morre torto. Mas dá para endireitar ele quando ele é pequeno, né? Você vê que muitas árvores aí, quando elas começam a entortar, você coloca lá um pedaço de, como é que chama? De taquara, né? Amarra na árvore e ela se endireita, né? Mas é quando ela tá nascendo, quando ela tá crescendo ali. Depois que ela tiver já com o tronco grosso, você não consegue fazer mais nada. Então, dá para ajudar muito as crianças em relação a essa questão de furto e tal, mas enquanto for criança. Porque às vezes o ambiente familiar é tão carregado, a sociedade onde vive é tão carregada que a escola é o ponto de luz. Então, na escola a gente procura exercitar perdão, paciência, tolerância, amizade, união, né? A colaboração, cooperação. A gente vai desenvolvendo esses tipos de valores para que ele possa entender que a vida não é aquele erro dele, que aquilo ali pode ser um episódio a ser apagado na vida dele e ele construir uma nova história.